a vida ela é o resultado do foco, do que você está concentrado. Se você pensar, por exemplo, na luz, se você conseguir, quanto mais se concentra o facho de luz, transformando ele no laser, você pode chegar ao ponto de cortar até barras de aço, de tão forte que a luz concentrada, ela tem tanto poder que ela pode fazer coisas incríveis. A mesma coisa é o que Deus está nos chamando a atenção para que nós coloquemos o nosso coração em Jesus, para que a nossa vida esteja focada em Jesus. E o foco em Jesus, ele tem 3 princípios básicos. O primeiro princípio do foco em Jesus é que você precisa lembrar de quem você é em Jesus. Antes de você ter Jesus, você estava separado de Deus. Os teus pecados te separavam de Deus. Agora, por causa de Jesus, você foi chamado por Deus. Você é considerado filho de Deus. Você não está mais alienado de Deus. Antes, quando você não tinha o perdão em Jesus Cristo, você estava condenado nos teus pecados. Agora, Jesus, ele rasgou o escrito de dívida que era contra você. Você não tem mais dívida diante de Deus. Antes você era inimigo de Deus por causa dos teus pecados. Agora, por causa do que Jesus fez na cruz no teu lugar, você tem paz com Deus. Você foi reconciliado. Antes você era escravo do pecado e você era escravo da manipulação satânica. Agora você é redimido, você é liberto para viver uma nova vida. Antes você estava num deserto espiritual por causa da tua escolha de rebeldia e pecado. Agora Deus foi te buscar como uma ovelha perdida e Ele te chamou para o seu aprisco, e você está na proteção de Jesus, e Ele te leva às águas de descanso e às pastagens para que você possa se alimentar. Então, foco em Jesus é lembrar quem você é. Você é filho de Deus, você é adotado na família de Deus. Foco em Jesus também é você querer conhecer Jesus cada dia mais e mais, como aquele rapaz que gosta da moça, e ele quer conhecer cada dia melhor ela, para saber dos gostos que ela tem, para agradá-la ainda melhor. E nós queremos conhecer Jesus mais e mais, nós queremos nos apaixonar mais e mais por Jesus. Isso é foco em Jesus, quando você está centrado em querer conhecer mais Jesus. E foco em Jesus também é confiar no Senhor Jesus, mesmo quando as circunstâncias elas mudam, mesmo quando você começa a ter problemas de saúde, mesmo quando você tem pessoas que você ama que estão enfermas, mesmo quando há crises, mesmo quando há problemas de relacionamentos, mesmo quando há bonança ou quando há dias de alegria, o seu foco em querer confiar em Jesus, ele permanece intacto. Mesmo que as circunstâncias mudem, Jesus continua no meu barco. Isso é foco em Jesus. Então, foco em Jesus é lembrar de quem você é em Jesus Cristo. Foco em Jesus é você querer conhecer Jesus mais e mais. E foco em Jesus é você confiar em Jesus mesmo quando as circunstâncias mudam. Porém, o teu eu quer levantar-se e tirar o teu foco de Jesus. O teu maior inimigo é você mesmo. O meu maior inimigo sou eu, e eu posso olhá-lo todos os dias no espelho. O meu eu é aquela vontade velha de eu trilhar o caminho do pecado. E no mundo de valores contrários a Deus, nós temos um segundo inimigo, que é o próprio mundo, que luta para destruir a nossa fé. E além de tudo, nós temos as legiões malignas comandadas pelo diabo, que lançam seus dardos inflamáveis contra a nossa vida e querem destruir a nossa vida e tirar o nosso foco de Jesus. Deus quer que você seja focado em Jesus. Como é ter uma vida focada em Jesus? Nós estamos falando isso sobre nossos irmãos aqui que primeiramente receberam essa carta. Eles eram judeus, eles tinham conhecido a palavra de Deus muito profundamente, a palavra do Antigo Testamento. Eles se converteram ao cristianismo, e no tempo do Império Romano, os judeus desfrutavam de alguns direitos que outros povos não tinham.
Os judeus, eles tinham o direito de, por exemplo, cultuar a Deus se eles pagassem seus impostos a Roma. Eles não eram obrigados a participar do culto ao imperador, que era uma obrigação a todos os povos. Mas quando um judeu se tornava cristão, ele era expulso da sinagoga. E quando ele era expulso da sinagoga, ele não era nem judeu e ele não era nem gentil. E aí ele não adorava o imperador e não era considerado judeu. Então vinha a perseguição dos judeus, vinha a perseguição dos romanos, vinha a perseguição da lei, e aquelas pessoas se sentiam pressionadas, porque se você for ler o capítulo 10, muitos deles perderam, a sequência do capítulo 10, muitos deles perderam bens, muitos deles foram envergonhados, muitos deles foram oprimidos, foram até presos, porque eles decidiram seguir a Jesus, e eles resistiram a essa primeira onda de tribulação na vida deles. Mas agora vem uma segunda onda, e eles estão muito temerosos. Mas esse pastor, que nós não sabemos quem é que escreveu a carta aos Hebreus, ele escreve com carinho para aquela igreja, que ele está vendo que aquela igreja está ficando triste, eles já não estão mais congregando, eles já não estão mais animados, e ele vai falar com eles para eles voltarem sua atenção para o seu foco, que é Jesus. Porque quando nós perdemos Jesus de vista, quando nós perdemos o nosso autor e consumador da fé de vista, então nós cedemos ao pecado, nós cedemos à incredulidade e nós cedemos a qualquer tipo de escolha tola. As nossas escolhas, elas mostram se nós estamos andando com Deus ou se nós estamos andando distantes de Deus. As nossas escolhas, se elas são sábias, elas são motivadas pela palavra de Deus. Mas se elas são tolas, elas são motivadas pelo nosso próprio coração, que é muito corrupto. O nosso coração é muito corrupto. Se Deus não transformar esse coração, a natureza ela vai levar para condições erradas. E a conversão verdadeira, ela leva a fruto. Então, assim, o que eu quero mostrar para os irmãos é assim: por que nós pecamos? Por que às vezes nós saímos do trilho? Nós saímos do trilho porque nós achamos muitas vezes que o pecado ele tem algo a me dar que eu não estou recebendo de Jesus. Eu estou tentando preencher o impreenchível com falsos deuses, com falsas fontes de segurança, cisternas vazias, cisternas rotas. E o que pode vencer o pecado na nossa vida? Quando Jesus, ele for o nosso maior motivo de satisfação. Quando você encontrar em Deus a maior alegria da tua vida. Todos nós aqui tivemos, ou muitos de nós tivemos histórias terríveis, histórias desgraçadas mesmo. Mas pela graça de Deus, nós fomos alcançados e fomos salvos. E no dia que nós fomos salvos, foi algo espetacular, porque o perdão de Deus foi derramado na nossa vida, foi incrível. E aí a gente queria tirar tudo lá de dentro que estava atrapalhando a nossa vida, mas o tempo vai passando e as tentações elas vão voltando, e é nesse momento que nós precisamos reerguer o escudo da fé e voltar os nossos olhos com todas as forças e o nosso coração com toda a intensidade para o Senhor Jesus. Precisamos sair daquela inércia, daquela areia movediça que está puxando o nosso coração para longe de Deus e voltar os nossos olhos para Jesus. O que é uma vida focada em Jesus? Em primeiro lugar, uma vida focada em Jesus é uma vida de fé. Vamos ver aqui no início do versículo, ele diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. O autor de Hebreus, ele passa do capítulo 1 até o capítulo 10, versículo 18, ensinando doutrina. Ele ensina que Jesus ele é maior que os anjos, Jesus é maior que Moisés, Jesus é maior que o sábado, Jesus é maior que Abraão, Jesus é maior que os levitas,
Jesus é maior que o sacerdote, Jesus é maior que o sumo sacerdote, Jesus é maior que o templo, Jesus é maior que o sacrifício que era feito no templo, Jesus é maior do que todo o sistema que Deus tinha feito no Antigo Testamento. E ele vai fazendo toda essa doutrina para mostrar para os irmãos assim: gente, se vocês abandonarem Jesus, para onde vocês vão? Se vocês... porque Deus se revelou progressivamente na Bíblia, apontando tudo para Jesus. E Jesus, ele veio na plenitude dos tempos, ele é a consumação do plano de Deus. E ele é o único sumo sacerdote que pode se compadecer de você. É a única maneira de você ser salvo. Porque se não for por Jesus, você tem que ser perfeito. E você não é perfeito. Sem Jesus você está condenado. Então ele está dizendo assim: gente, eu sei que é dura a vida, eu sei que vocês estão sendo perseguidos, eu sei que vocês estão passando por tristezas, mas parem de focar na tristeza e foquem naquilo que pode lhe dar esperança. O que te dá esperança é a misericórdia de Deus revelada em Jesus Cristo. Então ele está fazendo doutrina. Doutrina é a base, doutrina é o alicerce. Uma casa, você não vê a sapata, você não vê a fundação. Quando que você vai reparar que uma casa ela tem fundação firme? Quando que você vai reparar que uma casa tem alicerce firme? Jesus ensinou quando? Em que dia que a casa mostra que ela tem um alicerce firme? No dia da tempestade. É no dia da tempestade. Ninguém vê você estudando a Bíblia, ninguém vê você orando, ninguém vê você indo para a igreja, ninguém vê você indo na vigília, ninguém vê você indo na reunião de oração, mas na hora que a tempestade se debate sobre você. Isso eu não estou dizendo se acontecer alguma coisa, por exemplo, de doença psíquica, mas eu estou falando assim na questão espiritual. É no dia da tempestade que nós vamos mostrar a nossa fé. Por isso que ele está dizendo aqui duas garantias que nós precisamos colocar nossa fé. Esse mundo aqui não acredita em nada. Por isso que no dia da tempestade, quando as pessoas passam por grandes tribulações, elas sucumbem. Agora, nós temos uma base forte, que é o Senhor Jesus, e ele dá duas verdades sobre Jesus. Ele diz: tenham coragem, irmãos, de entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Você sabia que lá no céu existe um Santo dos Santos? E que aqui na terra, quando tinha o templo, que tinha o átrio, o santo lugar, o Santo dos Santos era apenas uma réplica, era apenas um recurso visual para apontar para o Senhor Jesus que viria. Lá no céu existe o verdadeiro Santo dos Santos. E quando Jesus ascendeu o céu, ele abriu o céu que estava fechado por causa do pecado de Adão. E ele carregou lá suas marcas e ficou com o corpo, e tem a natureza divina e a natureza humana para ser o nosso mediador diante de Deus. E ele apresentou o seu sacrifício lá na presença de Deus. Ele entrou não no Santo dos Santos do templo dos levitas, ele entrou no Santo dos Santos celestial, no maior Santo dos Santos. Para quê? Para abrir o caminho. Jesus, ele abriu a estrada. Enquanto no Antigo Testamento, quantas vezes que o sumo sacerdote entrava lá no Santo dos Santos? Uma vez por ano. No qual dia? O dia na Páscoa, no dia da expiação, no dia que ele ia fazer a cobertura pelos pecados do povo. Agora, através de Jesus, nós podemos entrar na presença de Deus quando e onde nós quisermos. Nós não precisamos marcar hora, nós não precisamos agendar. E olha que Deus é Deus. Deus é o juiz de toda a terra. Deus é o que tem mais ocupação, mais do que o presidente, mais do que o prefeito, mais do que o governador, mais do que o comandante do exército, mais do que qualquer um, mais do que os juízes da terra. E ele está toda hora disponível através de Jesus para você entrar no Santo dos Santos. Então, a partir daqui do verso 19, o autor de Hebreus ele está dizendo assim: olha, como que você deve viver? Você deve viver pela fé, de que agora você pode entrar pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus abriu a porta que estava fechada para você.
pelo novo e vivo caminho que Ele consagrou pelo véu. Então, tenha coragem. Tenha coragem para ir em oração, reconhecer que você precisa falar com Deus, que Deus Ele está disposto a te ouvir, que Deus conhece as tuas necessidades e que você pode abrir o coração. Seja intrépido, porque a porta foi aberta. Quando Jesus morreu na cruz, às 3 horas da tarde, o que aconteceu com o véu? Rasgou de alto a baixo. E ele tinha quantos centímetros de espessura? 10 centímetros de espessura, 18 metros de altura, 9 metros de largura. E ele foi rasgado de alto a baixo. E todo mundo soube que aquilo não era por acaso. Quando o véu rasgou, era o corpo de Jesus rasgando-se para abrir a porta para você entrar na presença de Deus. E você pode viver a presença de Deus e o céu se você procurá-lo em oração, se você tiver coragem de buscar a presença de Deus. Nós possuímos algo que os do Antigo Testamento não tinham, porque o Antigo Testamento eles tinham que ir uma vez lá no ano, através do sumo sacerdote, entrar no Santo dos Santos. Você agora fecha teus olhos e espiritualmente você está lá na presença de Deus. Você ora a Deus e você está lá no céu. Você canta aqui e você está cantando com os anjos do céu. Você trabalha e você trabalha no céu se você estiver em espírito de oração. Você vive com a tua família, se pensar fazer para Deus, você vive com a tua família no céu, pela fé, porque Jesus, Ele assentou-se à direita de Deus e espiritualmente nós também estamos assentados nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Há uma união espiritual entre nós e Jesus, tanto é que nós estamos lá com Jesus, e Jesus, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então é essa fé que nós temos que ter, essa garantia de que o caminho está aberto. Você não está separado de Deus, você tem todo o direito de entrar na presença de Deus. E uma outra coisa que é uma garantia que ele coloca aqui: Jesus é o nosso sumo sacerdote. Você veja como que é impressionante, porque assim, os sumos sacerdotes, eles tinham seus próprios pecados para lavarem. Jesus não tem nenhum pecado. E Jesus poderia ser o único que dissesse assim: gente, foi escolha de vocês pecarem. Eu fiz tudo, eu dei um paraíso para vocês, eu cuidei de vocês, tudo que vocês precisavam eu dava. Tudo que vocês precisam na vida eu dou e dou até melhor. Mas ao invés de ser alguém assim, ele é o único sumo sacerdote e ele se compadece de nós. Ele sente as terríveis armadilhas da tentação na tua vida, ele tem compaixão e misericórdia da vida de cada um de nós. Se tem alguém que sabe da dificuldade que você está passando para vencer uma tentação, é Jesus, até mais do que você. Porque assim, se você vai lá na academia e você ou vai erguer um peso ali, fazer algum serviço que você tenha que erguer algum peso, quem que sabe mais o valor de um peso? Aquele que tenta carregar o peso e daí, não consigo, ou aquele que ergue lá e vai até lá em cima? Aquele que vai até o final. E quem que foi até o final? Jesus. A gente tentamos, mas a gente não consegue ser perfeito, nem depois da conversão. Nós ainda continuamos pecando e vamos pecar até o fim, mas Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, não é? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então por que nós estamos correndo de Deus? Por que nós estamos achando, eu vou esperar melhorar um pouquinho, daí eu vou voltar para Deus confessar o pecado, ou nem vou voltar, vou fingir que está tudo bem na minha vida? Gente, o único que pode nos ajudar é Jesus. Ele é o único que pode tratar do nosso coração. Então, a vida do cristão é uma vida dirigida pela fé focada nas promessas de Deus,
focada em Jesus, porque as promessas de Deus são certeiras na nossa vida. Não é fé por fé, não é fé em si mesmo, é a fé concentrada em Jesus, é a fé fundamentada na rocha, no Senhor Jesus. Uma vida focada em Jesus, além de ser uma vida de fé, é uma vida de adoração. Então, entrem no Santo dos Santos, daí no 22, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Então, meus irmãos, qual que é o chamado de Deus? Qual que é o mandamento de Deus para nós aqui nesse texto? Qual que é o mandamento? Que nós temos que nos aproximar de Deus. Adoração não é uma música que vai ficando mais lenta, que uma vez tinha até aquela ideia assim, louvorzão é aquela parte assim da música que é as músicas mais rápida. Aí quando vê a parte da adoração, todo mundo, não. Adoração é um estilo de vida. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A vida do cristão é uma vida de adoração. Nós adoramos a Deus quando o amamos, amar de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Nós adoramos a Deus quando nós confiamos nele. Contra qualquer probabilidade, você coloca a tua confiança nele. Você adora a Deus, nós adoramos a Deus quando nós obedecemos a Deus. Quando todo mundo não obedece, a fé muda nossas atitudes. Nós adoramos a Deus quando nós usamos as nossas habilidades para abençoar outras pessoas. E quando nós amamos o nosso próximo, nós adoramos a Deus. Deus é o centro da nossa vida. E isso só é possível por causa de Jesus. A nossa vida, ela só é frutífera se as condições necessárias para que haja o fruto do Espírito Santo forem estabelecidas. Não há árvore que produza fruto se não há irrigamento, se não há de onde extrair água, se não há as condições ideais, a árvore não vai produzir o fruto. E o amor, que é o fruto do Espírito Santo, não vai surgir na nossa vida se nós não formos amados por Jesus. Não adianta você pensar que você vai acrescentar alguma coisa a Deus. Você precisa enraizar a tua vida em Deus. Quanto mais alta a árvore, mais profunda a raiz. Quanto mais alto o prédio, a fundação é mais profunda no solo. Nós precisamos estar firmes em Jesus, como um exército convicto de que não vamos nos movimentar. O mundo pode mudar de direção, mas o nosso foco é Jesus. As pessoas podem alterar, as circunstâncias podem mudar, mas Jesus continua sendo o nosso refúgio. As dores podem vir, os momentos de prosperidade podem vir, mas Jesus continua sendo o meu foco. Então isso se dá quando nós entramos na presença de Deus. Nós nos aproximamos de Deus, confiando no seu perdão. Ele diz assim, com sincero coração, né? Com sentimentos e prioridades corretos. O que é essa vida de adoração? É se aproximar de Jesus com o coração querendo estar com Ele. Querendo ter o privilégio de ter a presença dEle, porque o nosso maior tesouro não são as bênçãos materiais, o nosso maior tesouro é Jesus na nossa vida. Tenha esse sincero coração, com certeza de fé, essa confiança inabalável no que Ele diz e nas suas promessas. A nossa confiança, ela precisa estar centrada em Jesus. E não é só conhecimento. É quando você entrega a sua vida àquilo que Deus revelou na sua palavra. O coração purificado de má consciência. Não foi o sangue de animais que lavou os teus pecados. Foi o sangue de Jesus. Jesus lavou a tua alma com o seu sangue.
Quando você confessa teus pecados, é o sangue de Jesus que passa lá na tua conta. Foi o sangue de Jesus que rasgou aquele escrito de dívida que era contra você. Então se aproxime de Deus, viva essa vida, e assim, lavado o corpo com água pura. O batismo que nós passamos, alguns depois de adultos, outros quando são bebezinhos, ele fala disso, desse lavar purificador, desse derramar do Espírito Santo na nossa vida, tirando aquele coração de pedra e colocando um coração sensível à vontade de Deus. Então, uma vida cristã, uma vida focada em Cristo é uma vida de fé, e é uma vida de adoração, é uma vida na presença de Deus. Não é um estilo de música, não é dividir a vida, lá na igreja eu sou adorador, fora da igreja, não. Eu sou adorador em tudo, porque Jesus nos deu a capacidade de adorarmos a Ele em espírito e em verdade. Em todos os lugares, com sincero coração e baseado a nossa vida na palavra de Deus. Muito bem, irmãos. Além de ser uma vida de fé, uma vida de adoração, olha o 23 aqui. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Além de nossa vida focada em Cristo ser uma vida de fé, ser uma vida de adoração, ela é uma vida de esperança. Há um homem que ele não era convertido, mas quando ele estava lá no campo de concentração da Segunda Guerra Mundial, ele sempre teve a esperança de que um dia as coisas mudariam, de que alguém poderia derrotar os nazistas. Enquanto os seus companheiros de cela, eles estavam lá desanimados, muitos deles desesperançosos, não viam mais nenhuma chance de saírem daquelas celas. Então, o que começava a acontecer com aqueles que se desesperançavam, que ficavam desesperados? Eles não levantavam mais da cama, eles não faziam mais as necessidades nos lugares devidos. Quando eles ouviam as vozes dos nazistas, as ordens e tudo mais, eles não davam bola. Se quisessem bater, se quisessem empurrar, se quisessem cuspir, se quisessem fazer o que quisessem, a única coisa que eles faziam era esperar a morte. E esse homem conta na sua biografia, depois de passar pelo campo de concentração. Ele não é um cristão, mas isso mostra, meus irmãos, o que é uma vida de esperança em comparação com uma vida de desesperança. Uma pessoa que não tem esperança, ela sucumbe na mínima aflição. Nós precisamos ter um coração esperançoso. A nossa vida é como um barco agitado pelas ondas do mar. E ela está ali sendo agitada, mas você não quer que ela se mexa. Você quer que ela permaneça focada em Jesus. Então, quando um barco quer ficar parado, o que ele tem que fazer? Tem que ancorar, tem que jogar a âncora. E qual que é a âncora da nossa alma? Jesus é a âncora da alma que atravessa o véu, está ancorado lá no céu. E você aqui na terra fica assim, e as ondas do mar, elas vão balançando, mas você está ancorado lá no céu. Você está ancorado lá no céu, e foi essa âncora que fez com que os irmãos, quando foram perseguidos lá no Império Romano, quando foram perseguidos ao longo da história, eles não desistissem da sua fé, mesmo que custasse a vida. Eles continuaram firmes, e é essa âncora que mantém firmes vários irmãos espalhados pelo mundo hoje, que estão sendo perseguidos na Coreia do Norte, no Oriente Médio, na Nigéria, na China, e eles continuam firmes, e é essa âncora que mantém as pessoas firmes no dia da aflição. O que nós precisamos é lembrar desta âncora. Olha o que diz aqui Hebreus 3, versículo 6.
Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardamos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. O cristão persevera, meus irmãos. O cristão, ele guarda até o fim a sua esperança. Olha o versículo 14. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. E agora veja o capítulo 4, versículo 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Você se entregou a Jesus? Você declarou que Jesus é o Senhor da tua vida? Você realmente está arraigado em Jesus, alicerçado em Jesus, firme em Jesus, crescendo em ações de graças como se fosse um rio? Se você está firme em Jesus, então persevere até o fim, porque essa boa semente, nós não podemos desistir no meio do caminho, nós precisamos continuar nas promessas. Agora, então nós vimos 3 aspectos. Primeiro aspecto, que uma vida focada em Cristo é uma vida de fé. Uma vida focada em Cristo é uma vida de adoração. Uma vida focada em Cristo é uma vida de esperança. E o último aspecto nós veremos agora no capítulo 10, versículo 24 e 25. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Uma vida focada em Jesus é uma vida de amor voluntário, é uma vida de amor. O amor de Jesus, ele nos impacta de tal maneira que nós não podemos reter esse amor como se fôssemos uma represa. Nós somos um canal. Qual que é a diferença entre o Mar da Galileia e o Mar Morto? O Mar da Galileia é um lugar lindo, cheio de peixes, de vida. E o Mar Morto é um mar salgado, ele é tão salgado, tão denso, que as pessoas elas não conseguem nem mergulhar, elas ficam lá paradas e nada sobrevive naquele lugar. Porque o Mar da Galileia é um lugar que a água entra e ela sai. Ela vem, a água, e ela vai. E o Mar Morto, a água chega nele e ela nunca mais sai de lá. Quando Deus te ama e te abençoa, você é igual ao Mar da Galileia, porque não tem como nós segurarmos o amor de Jesus retido dentro do nosso coração. Se você é amado de tal maneira por Jesus, se você conhece a prova de amor de Deus a ponto de dar o seu filho por você, esse amor não tem como ficar represado. Ele precisa ser compartilhado na comunhão dos santos, na comunhão com os irmãos. Ele passa da nossa vida e ele produz vida, mesmo que seja que a pessoa nem saiba. Às vezes você só ora por ela, às vezes você nem pode conversar com ela, mas você está orando por ela, e o amor é derramado dessa maneira na vida da pessoa. Então, o que ele diz aqui no texto? Ele diz: consideremo-nos também uns aos outros. Nós precisamos nos preocupar com os nossos irmãos. Essa é um desafio. A vida de igreja, ela é uma vida complicada. O pastor Milton falava que era como se fossem umas pedrinhas descendo o rio, e elas ficam ali pontiagudas, elas ficam batendo uma na outra, e quando chega lá embaixo no riacho, elas estão redondinhas, sem ponta mais. Assim é a vida da igreja. A vida da igreja, ela é uma experiência humilhante, porque nem sempre você consegue lidar bem com certas circunstâncias dentro da igreja, mas é algo que Deus trabalha, para tornar você alguém manso
Bem-aventurados os mansos, por quê? Porque herdarão a terra, né? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Deus está querendo aparar as arestas da nossa vida com a igreja, trabalhar na nossa vida para mexer naquilo que você acha que é dono. Você acha que é dono de tais coisas, e Deus, Ele permite que se mexa exatamente lá para quê? Para tirar essa ideia de que você é o dono. A gente só é mordomo, é tudo emprestado por Deus. A família, os filhos, os netos, a casa, tudo é emprestado. E a vida de igreja, ela ensina isso, que você precisa cuidar das coisas de Deus, e o que Deus te deu é essa família. Deus não te deu uma vida de solidão, Deus te deu uma vida de família. E família tem pessoas diferentes, de lugares diferentes, gaúchos, nordestinos, japoneses, africanos, alemães, mas todos nós somos de Cristo. Então, consideremos uns aos outros. Quer dizer, não é ficar sendo encherido na casa dos outros, querendo pesquisar o que será que está acontecendo lá, né? Para passar as informações. Consideremos se preocupar. O que está acontecendo, irmão? O que aconteceu com o irmão? O que ele está passando? Será que tem alguma maneira que eu posso conversar com ele? Que eu posso servi-lo? Orar por ele. Quebrar esse distanciamento negativo. Porque existe um distanciamento positivo, que é quando um quer se meter na vida do outro de uma forma negativa, mas no sentido de estimular, de encorajar. Ele fala aqui, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. O que é estimular? Estimular é provocar, estimular é inspirar, estimular é quando o cara tá ali mal no jogo, ele não se movimenta, ele não se mexe, você diz, cara, vai dar certo, vamos, acredita, vamos. É lutar um pelo outro, é lutar pelo que está desanimado, é ir atrás daquele que precisa de ajuda, é tomar a iniciativa, é encorajar. Ele diz assim, não deixemos de congregar, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, encorajamento. Nós precisamos encorajar, gente, porque se o mundo está nesse declínio moral e nessa apostasia que as pessoas elas estão deixando do amor a Jesus e elas estão deixando da sua fé a Jesus, isso quer dizer que o dia está mais próximo do que estava no tempo dos apóstolos. E que dia é esse? É o dia do retorno do Rei, o dia do retorno do nosso Senhor. Maranata, vem Senhor Jesus. É nesse tempo que nós temos que lutar uns pelos outros. Se você não pode ir, se você tem problemas de saúde, que você não pode ir atrás de alguém, ore pelo menos, ore por aquela pessoa, mande um zap, mande uma mensagem, mas vamos nos estimular uns aos outros, para que a gente permaneça firme na rocha, para que a gente chegue no céu juntos e possamos ter a alegria de vivermos essa plenitude do amor de Deus, né? O que acontece? Nós somos como alpinistas. Quando as pessoas elas fazem alpinismo, vários alpinistas ficam amarrados à mesma corda. Está todo mundo na mesma corda lá. E o que acontece se um resbalar e cair? A corda pesa, e ela pode pesar e ir puxando os outros abaixo. Gente, nós somos dependentes uns dos outros. A minha derrota é a derrota de vocês, a derrota de vocês é a minha derrota. Então, nós precisamos cuidar disso, mas no sentido de amor.
verdade em amor. Nós somos como um exército no campo de batalha. Eu assisti uma série chamada Band of Brothers, e nessa série eles estão entrincheirados lá num lugar da Bélgica, e é um lugar muito frio, muito gelado, e a trincheira é um buraco que se cava, e há um bombardeio. De repente, no meio da madrugada, eles estão tremendo de frio, e eles não têm vergonha de um abraçar o outro e se cobrirem com o cobertor único que eles têm e se agarrarem um no outro, porque eles estão no meio da guerra. Nós estamos no meio de uma guerra, meus irmãos, e nós precisamos cuidar uns dos outros. Então, meus irmãos, finalizando o que eu tinha para trazer para os irmãos, a vida cristã, ela se baseia em foco, é uma vida focada em Jesus. E uma vida focada em Jesus é uma vida de fé, é uma vida de adoração, é uma vida de esperança, é uma vida de amor. Isso mesmo, uma vida de fé, uma vida de adoração, uma vida de esperança e uma vida de amor. E só Deus para fazer isso com a gente. Não tem outro que pode fazer isso. Você acha que nós podemos viver isso pela nossa própria força? Sem Jesus nada nós podemos fazer. Então, nós precisamos nos humilhar na presença de Deus e clamarmos por um socorro divino, para que Deus assim nos faça caminhar alicerçados no amor de Jesus, cheios do Espírito Santo, corajosos, intrépidos, uma intrepidez que vem do Espírito Santo, que nós acreditemos nisso, irmãos. Talvez Deus não mande um avivamento nacional, nem mundial mais, mas um avivamento individual, Deus manda. Deus manda. E se nós tivermos igrejas aqui avivadas em Deus, Deus vai fazer uma obra nas nossas cidades, nos lugares onde nós estamos. Então, creia no que o poder de Deus pode fazer. A Bíblia fala assim: no final dos tempos o amor de muitos se esfriará, mas o Evangelho será pregado por todo mundo. De que lado que você vai estar? No lado que o amor vai se esfriar, ou no lado que o Evangelho será pregado em todo mundo? Você é a geleira ou você é a tocha? Não sei. Você é o gelo da falta do amor, ou você é a tocha do amor de Jesus? A tocha, gente. Nós não podemos se entregar. Nós precisamos ser tocha. Nós precisamos ser a tocha no meio do gelo. Amém? Amém? Vamos nos colocar em pé para a gente orar, para a gente finalizar. Ó Deus, o Senhor sabe, Pai, das nossas tristezas em muitos momentos, das situações que nos abalam profundamente. E o Senhor é o único que pode animar o nosso coração. Como diz a música, as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus na cruz demonstra amor por nós. Que nós, ó Deus, possamos esquecer das nossas tristezas, não por amnésia, mas esquecer no sentido de olhar para o seu amor, para a sua fidelidade e para saber que o Senhor é a nossa herança. O Senhor é aquilo que aquele que enche o nosso coração de alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Há tempo de chorar com os que choram, mas também há tempo de se alegrar com os que se alegram. E nós queremos, ó Deus, criar o clima correto para que possamos viver animados pelo Senhor. Que o Senhor nos unja com o Espírito Santo. Derrama, Senhor, mais porções do Espírito Santo na nossa vida, para que nós deixemos do frio, do desânimo, da tristeza, da falta de paz, de todas as exigências que as dores trazem,
e que nós possamos viver a alegria, viver o amor, viver a paz, viver a missão que o Senhor nos deu e viver a adoração por Ti, Senhor. Nos ajuda em nossa pequenez, em a nossa incapacidade. Nós precisamos de um milagre, Senhor, para desafiarmos a tudo, ó Deus, que está pela nossa frente, acreditando que o Senhor controla a nossa vida e mesmo as coisas que são incontroláveis para nós estão debaixo do controle do Senhor. Que o Senhor nos erga, Senhor, daquilo que está nos afetando e do que talvez está nos desmotivando. Ó Deus, traz esperança para nosso coração, uma firme esperança, em nome de Jesus.